A matemática está presente nas nossas vidas diariamente, sendo para contar quantas colheres de açúcar você usa no seu café, ou até mesmo para contar a pontuação no seu jogo preferido. Mas você já parou para pensar na história por trás de tantos números? Provavelmente não, né? E é por isso que estamos aqui hoje, ensinando para vocês um pouco da história da matemática. Há cerca de 30 mil anos, o homem primitivo já tinha necessidade de contar. Nessa época, utilizava galhos, pedras e até ossos para ajudá-los a quantificar o que fosse necessário, como, por exemplo, o tempo. Há cerca de 10 mil anos, o homem já criava as primeiras formas de agricultura e pecuária, o que tornou a necessidade de contar ainda mais importante, pois era necessário controlar tanto a quantidade de animais no pasto quanto os produtos vindos das colheitas. Então surgiu uma ideia, para cada animal coletar uma pedra. Dessa forma, ao fim do dia, ao retornar com os animais para o cercado, uma pedra era tirada do bisaco. Sabendo assim se estaria faltando ou não alguma ovelha que poderia ter sido devorada por algum animal selvagem ou apenas ter se perdido das outras. Estes métodos eram bons para pequenas quantidades. No entanto, quando era preciso contar muitas coisas, ficava muito complicado. Uma das formas encontradas para facilitar a contagem de grandes quantidades foi agrupar pedras a cada 10 unidades. Isso aconteceu porque temos 10 dedos nas mãos. A utilização dessas pedras deu origem à palavra cálculo, que em latim tem como significado contas com pedras. Sendo assim, com a constante evolução dos seres humanos, surgiu também a necessidade de uma regra de contagem, os números. Os primeiros sistemas numéricos da humanidade vieram justamente de duas das primeiras grandes civilizações, a babilônica e a egípcia. E ao longo do tempo, diversos outros sistemas numéricos foram criados, como veremos a seguir. Sistema babilônico. Para controlar os impostos e comércio entre as regiões do reino, os povos babilônicos melhoraram o sistema de contagem. Os números babilônicos eram escritos de maneira uniforme, ou seja, usando uma cunha, que era um instrumento pontiagudo, que permita gravar na argila. Eles escreviam os valores com símbolos e estes ocupavam posições diferentes, de acordo com a quantidade que se desejava registrar, exatamente como fazemos hoje. Isso facilitou a contagem e os cálculos, pois não era preciso inventar novos símbolos para escrever números muito grandes. Sistema egípcio. O sistema de numeração egípcio baseava-se em 7 números-chave: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Um traço vertical representava uma unidade, um moço de calcanhar invertido representava o número 10. Um laço valia 100 unidades, uma flor de lótus valia 1.000. Um dedo dobrado valia 10.000, um girinho representava 100.000 unidades. Uma figura ajoelhada que talvez representasse um deus valia 1 milhão. Chamamos esse sistema de hieróglifo. O hieróglifo não é posicional, ou seja, os símbolos não possuem valores diferentes conforme a posição que foram escritos. Ele também é um sistema aditivo, onde os números são compostos pelas somas dos algarismos. Existiam outros sistemas de numeração, como o sistema grego, hebraico e romano. O sistema de numeração romano é um dos mais conhecidos por nós hoje. Utilizamos os chamados números romanos para demarcar capítulos de livros, para escrever os séculos e até encontramos em relógios. A regra mais comum desse sistema é de que um símbolo não deve ser escrito mais de 3 vezes. Como os outros sistemas, os números romanos são representados por I, unidade até 3, V, 5 unidades, X, uma dezena, L, 5 dezenas, C, uma centena, D, 5 centenas e M, 1 milhar. Atualmente, utilizamos o sistema decimal posicional. Nosso sistema é conhecido como decimal porque ela possui 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Assim surge o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ou o conjunto dos inteiros não negativos, representados pelo símbolo N com tracinho, é a nossa principal ferramenta de contagem hoje em dia. Eles são basicamente os números que usamos para contar: 2 carros, 12 ovos, 3 pessoas. Uma pergunta muito decorrente é se o zero é considerado um número natural. A resposta é sim.
Isso pois o homem primitivo precisava de uma representação simbólica para contabilizar seus elementos, objetos e tudo o que lhes pertenciam ou tinham a necessidade de administrar, como já vimos. Neste caso, o número 0 ainda não era descrito como numeral, afinal, demorou milhares de anos até que por volta de 450 d.C., os hindus introduziram uma coluna vazia em seus ábacos, e assim surgiu o conceito de uma representação do vazio numericamente. Então sim, o 0 também é um elemento de contagem, e por isso ele faz parte dos números naturais. O conjunto dos números naturais apresenta alguns subconjuntos, sendo eles os números naturais não nulos, representados por n com asterisco, os números naturais pares, representados por np, os números naturais ímpares, representados por ni, e os números primos, representados por p. Com o início do Renascimento surgiu a expansão comercial, que aumentou a circulação de dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles encontraram de resolver tais situações e problemas consistia no uso dos símbolos mais e menos. Utilizando essa nova simbologia, os matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de expressar qualquer situação envolvendo números positivos e negativos. Surgiu um novo conjunto numérico representado pela letra Z, significa Zahlen, número em alemão, sendo formado pelos números positivos naturais e seus respectivos opostos, os números negativos. Como os números naturais, o conjunto dos números inteiros também apresenta subconjuntos, sendo eles os números inteiros não nulos, representados por Z asterisco, os números inteiros não negativos, representados por Z+, que separarmos para pensar é o próprio conjunto dos números naturais, os números positivos representados por Z asterisco mais, os números inteiros não positivos representados por Z menos, os números inteiros negativos representados por Z asterisco menos. Também temos outras notações, que são números opostos, quando dois números apresentam soma zero. Assim, os pontos que os representam se distanciam igualmente da origem. Exemplo, 2 mais menos 2 igual a menos 2 mais 2 igual a zero. Módulo é o valor absoluto ignorando qualquer sinal. Exemplo, o módulo de menos 2 é 2. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, a necessidade de representar parte de um inteiro surgiu, criado assim o conjunto dos números racionais, representado por Q. Durante os períodos de inundações do rio Nilo, muitas terras ficavam submersas, recebendo nutrientes e tornando-se férteis para a agricultura. Quando essas águas baixavam, era necessário remarcar os limites entre os terrenos de cada proprietário, inclusive para fins econômicos, a fim de permitir a correta arrecadação de impostos. Os registros históricos a respeito dos números racionais fazem referência ao faraó Sesostris, que, segundo o historiador Heródoto, teria concedido a cada egípcio uma porção igual de pagamento, mas com uma certa condição. A condição era de que, se o rio carregava alguma parte do lote de alguém, essa pessoa procuraria o rei para expor o acontecido. Assim, o soberano, que era a pessoa que possuía poder absoluto, enviava agrimensores ao local para determinar a redução sofrida pelo lote, e então o dono pagava um tributo proporcional à porção restante. Os agrimensores mencionados anteriormente utilizavam cordas que continham uma certa unidade de medida, com o objetivo de determinar a redução do lote. Entretanto, por mais eficiente que esse método pudesse ser, dificilmente cabia um número inteiro ou exato de vezes nos limites dos lotes. Havia sempre a possibilidade de subdivisões. Os inteiros revelaram-se insuficientes para expressarem medidas menores do que a unidade, dada a dificuldade presente na divisão de números inteiros, não resultando em um número inteiro. Então, com o objetivo de melhorar esse problema, os antigos egípcios elaboraram o conceito de fração de uma unidade. Assim, podemos concluir que os números racionais surgiram da necessidade de medir, e medir nada mais é do que comparar as razões de dois inteiros. Os egípcios inventaram métodos engenhosíssimos para contornar as dificuldades ao utilizar frações, representando-as como soma de frações unitárias, ou seja, todos os tipos de frações eram reduzidas a frações com numerador de valor 1. Para isso, foi necessário estabelecer um padrão de comparação para todas as grandezas da mesma espécie, as chamadas unidades de medida, como, por exemplo, as unidades de medida de comprimento, que são possíveis de conversões. No decorrer da história, outras civilizações foram aprimorando este conceito e deram origem ao que é a representação dos números racionais,
tal qual a conhecemos hoje e que engloba todos os algarismos na forma de A sobre B, com B diferente de zero. Uma vez que a divisão por zero não tem sentido, pois não existe nenhum número que multiplicado por zero seja diferente de zero. Todo número inteiro é um número racional e natural. Portanto, o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Convém ter em conta que, enquanto nos números inteiros cada número tem um posterior, existem infinitos números entre cada número racional. Um exemplo de racionalização é: se dividirmos uma pizza em duas partes, teremos duas metades. Cada porção será um meio da pizza. Juntando as duas porções, voltaremos a obter a pizza inteira. Então, como vimos, os racionais são representados pelas frações, e essas apresentam 6 classificações, sendo elas fração própria, quando o numerador é menor que o denominador, fração imprópria, onde o numerador é maior ou igual ao denominador, fração aparente, quando o numerador é múltiplo do denominador, fração equivalente, representam a mesma quantidade, mesmo quando o numerador e o denominador são diferentes. A fração irredutível é quando não se pode simplificar mais, e fração mista quando possuem uma parte inteira e uma parte fracionária. Além das frações, também são números racionais. Os números naturais, pois todo número natural é divisível por 1, os números inteiros, que também são divisíveis por 1, os decimais finitos, que são os resultados das frações que têm um fim, as raízes exatas, pois toda raiz exata resulta num número divisível por 1, e os decimais infinitos, mais conhecidos como dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números decimais em que, a partir de alguma casa decimal, um algarismo ou um grupo de algarismos passa a se repetir infinitamente. Essa repetição é indicada a partir de reticências. Por exemplo, 0,333, 2,666, 13,4545 e 12,32, 10, 10 e assim vai até o infinito. Toda dízima periódica é resultado da divisão do numerador pelo denominador de uma fração. Essa fração é chamada de fração geratriz. Do mesmo modo, através de uma dízima periódica, podemos encontrar a fração que lhe deu origem. E como fazemos para encontrar a fração geratriz? Bom, uma dízima periódica pode ser classificada em simples ou composta. Para ser classificada como simples, deve ter uma determinada parte inteira e um período. E para ser classificada em composta, deve ter uma determinada parte inteira, um não período e um período. Assim, você deverá, antes de tudo, identificar as partes da sua dízima e aplicar a fórmula necessária para descobrir a fração geratriz. A fórmula para uma dízima simples é IP menos I sobre 9P. E você irá substituir da seguinte forma: junte a parte inteira e o período e diminua com parte inteira, isso sobre 9 vezes o número de casas decimais que o seu período tem. Lembrando de sempre achar as partes da dízima primeiro, dessa forma. E a fórmula para uma dízima composta é INP menos IN sobre 9P e 0N. E você vai substituir seguindo praticamente as mesmas regras da outra fórmula. Assim, junte a parte inteira, o não período e o período e diminua com a junção da parte inteira e do não período. Isso sobre 9 vezes o número de casas decimais que o seu período tem, mais 0 vezes o número de casas decimais que o seu não período tem. Lembrando de sempre achar as partes da dízima primeiro, dessa forma. Por fim, um dos cálculos mais importantes para a matemática financeira é a porcentagem. Relatos históricos datam que o surgimento dos cálculos percentuais aconteceu por volta do século I a.C., na cidade de Roma. Neste período, o imperador romano decretou inúmeros impostos a serem cobrados, de acordo com a mercadoria negociada. Um dos impostos criados pelos chefes romanos era denominado centésimo, rerum venarium, e obrigava o comerciante a pagar 1 centésimo pela venda das mercadorias no mercado. Naquela época, o comércio de escravos era intenso, e sobre as vendas era cobrado um imposto de 1,25. A crescente utilização da porcentagem no comércio e as inúmeras formas de escritas representacional originaram o símbolo que conhecemos hoje. Atualmente, a porcentagem dá suporte às inúmeras movimentações financeiras na representação dos mercados de ações, envolvendo as operações de compras e venda,
na construção de gráficos, entre inúmeras outras situações. Diante a tudo isso, podemos compreender que as características e propriedades dos números racionais são fundamentais para a interpretação e análise crítica de situações envolvendo diferentes áreas do conhecimento. A seguir, você verá algumas aplicações que fazemos no nosso cotidiano. Primeiro é o índice de massa corporal. Uma das maneiras de saber se o peso está adequado à sua altura é calculando o índice de massa corporal. O resultado dessa fórmula matemática poderá indicar, por exemplo, se você está com peso adequado, se apresenta magreza, sobrepeso ou obesidade. O IMC não avalia o seu estado nutricional como um todo e precisa ser interpretado por um profissional de saúde. A fórmula do IMC é a mesma para todas as pessoas. O que muda são os pontos de corte, ou seja, os valores considerados como referências para a classificação do seu peso. Essas referências são específicas para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Esse índice é calculado por meio da fórmula indicada a seguir, que corresponde à razão entre a massa, em quilogramas, e o quadrado da altura, em metros quadrados. Outro exemplo é o cálculo de densidade demográfica. Ela é um indicador que representa a distribuição de habitantes em certa região, auxiliando na avaliação de possíveis riscos humanos e ambientais e contribuindo para o planejamento urbano. Esse cálculo corresponde à razão entre a quantidade de habitantes e a extensão territorial de uma região e costuma ser expresso em habitantes por quilômetro quadrado. Após a criação do conjunto dos números racionais, novas necessidades foram surgindo e os problemas com fatos de natureza geométrica e aritmétrica foram um deles. Assim, surge um novo conjunto, o conjunto dos números irracionais. O primeiro número irracional tem sua descoberta associada a Hipasso de Metaponto, que foi um seguidor de Pitágoras que, segundo a história, produziu uma demonstração de que a raiz de 2 é irracional. Porém, Pitágoras considerava que a raiz de 2 era responsável por macular a perfeição dos números, de forma que não poderia existir. Não conseguiu, entretanto, por meio da lógica, refutar os argumentos de Hipasso, que, segundo conta a lenda, foi condenado por Pitágoras ao afogamento. Apenas em 1872, o dedicado matemático alemão fez com que, em termos rigorosos, os números irracionais entrassem na aritmética, comprovando assim o cálculo de Hipasso, que ao aplicar a teorema de Pitágoras, o resultado encontrado foi um número irracional. Como a diagonal divide o quadrado em 2 triângulos retângulos, podemos calcular essa medida usando o teorema de Pitágoras. Dessa forma, assim concluímos que o número irracional é aquele que satisfaz a definição, ou seja, um número que não pode ser representação como fração. Os números irracionais são as raízes não exatas, as dízimas não periódicas e o número π. Vamos aprender um pouco sobre quem foi Pitágoras. Pitágoras de Samos nasceu na ilha grega de Samos, na costa jônica, em 570 a.C. e foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia na sua cidade natal. Segundo Pitágoras, os números são a base da vida na Terra. A partir dessa primícia surge o pitagorismo, ou escola pitagórica. Assim surge o famoso Teorema de Pitágoras, que é representado pela fórmula A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo seu enunciado descrito da seguinte maneira. No triângulo retângulo composto por um ângulo interno de 90, ângulo reto, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Essa fórmula vale para calcular o tamanho dos triângulos retângulos. Outro número irracional importantíssimo é o número π, que ainda antes do século XVIII, seu valor já tinha sido quase encontrado pelos babilônicos em seus cálculos, mas ainda não era algo concreto. É denominado de constante de Arquimedes, isso porque foi o matemático Arquimedes a primeira pessoa a calcular e obter a razão entre o perímetro e o diâmetro. O símbolo π é uma palavra grega minúscula, que significa perímetro em português. Mas depois de Arquimedes, o cientista Ptolomeu conseguiu se aproximar ainda mais do valor de π, descobrindo ser um número infinito. Por esse motivo, ele é representado com reticências no fim para facilitar os cálculos matemáticos. O π resulta da divisão do perímetro pelo diâmetro de um círculo, dando sempre um valor aproximado de 3,14. Se medirmos toda a volta de um círculo com fita métrica, obtemos a medida do seu perímetro. O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma extremidade a outra desse círculo, passando pelo centro.
Assim surgem os cálculos dos círculos e a possibilidade de calcular o perímetro e a área dos mesmos. Por exemplo, podemos calcular um perímetro da seguinte forma. Se temos um raio de 6 cm, vamos usar a seguinte fórmula: 2 vezes π vezes raio, assim ficando 2 vezes 3,14 vezes 6, dando 37,68 centímetros. E podemos também calcular a área de um círculo dessa forma. Se temos o mesmo raio de 6 cm e queremos descobrir a área do círculo, usamos a fórmula π vezes raio ao quadrado, assim ficando 3,14 vezes 36. Temos uma área de 113,04 centímetros. Também podemos representar as raízes não exatas na reta numérica. Veja o exemplo a seguir. Represente o número raiz quadrada de 2 na reta numérica. Para isso, construímos um triângulo retângulo, isósceles, com lados congruentes de valor 1. E um desses lados sobre a reta numérica converte-se em zero. O maior lado, hipotenusa, tem valor raiz de 2. Aplicando o teorema de Pitágoras, com o auxílio de um compasso, colocamos a ponta seca no zero. A abertura de maior lado, que é a raiz de 2, e representamos o número raiz de 2 na reta numérica. Por fim dessa história tão marcante, quando reunimos o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais, indicado por R com tracinho. Portanto, todo número natural, inteiro, racional ou irracional, é um número real. Esse conjunto é considerado o mais completo e é capaz de realizar operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Podemos associar cada número real a um único ponto da reta numérica e, reciprocadamente, cada ponto da reta numérica a um único número real. Essa reta é infinita, segue em qualquer direção e tem o zero como ponto central. Um exemplo de reta numérica no nosso dia a dia é a régua. Ela é um objeto usado para desenhar linhas, retas ou para medir comprimentos. Repare que as réguas são partes de uma reta, que recebeu alguns números positivos. Geralmente os números vão de 0 a 20 ou 0 a 30. E aí, você já conhecia a história dos números e como eles foram se formando até chegar no atual formato? Nos conte o que aprendeu e compartilhe seus conhecimentos com os seus colegas. Até a próxima!